O milionário comprou frutas de uma menina pobre. Então viu o colar e congelou. O milionário comprou frutas de uma menina pobre. Então viu o colar e congelou. E naquele exato segundo, tudo o que ele levou 40 anos para construir começou a rachar por dentro. Henrique Lacerda sempre acreditou que o passado era algo que se deixava para trás com decisões firmes, um corte limpo, sem retorno. Era assim que se tornavam homens fortes, diziam. Era assim que ele se tornara quem era, ou pelo menos era isso que repetia para si mesmo todas as manhãs, enquanto o carro blindado cruzava avenidas que já não lhe despertavam absolutamente nada. Naquela tarde, o motorista diminuiu a velocidade esperando o sinal verde, mas Henrique pediu que parasse. Não explicou o motivo. Apenas sentiu uma urgência estranha, quase física, de descer e caminhar. O tipo de impulso que ele normalmente ignorava. Mas não naquele dia. O sol estava alto, queimando o asfalto. O centro da cidade fervilhava como sempre. Gente demais, ruído demais, pressa demais. Henrique caminhava com o paletó aberto, o celular vibrando no bolso, ignorado. Nenhuma reunião, nenhum número, nenhum problema corporativo parecia urgente o suficiente para competir com aquela sensação incômoda que subia pelo peito, como se algo estivesse prestes a acontecer. Foi então que ele a viu. A menina estava sentada no chão, encostada num poste descascado. À frente dela, uma caixa de madeira improvisada servia de banca. Dentro, frutas organizadas com um cuidado quase comovente. Bananas alinhadas, maçãs pequenas mas limpas, algumas laranjas. Um pedaço de papelão escrito à mão anunciava o preço. Ela não pedia esmola. Não chamava a atenção, apenas esperava. Henrique teria passado direto, como fez milhares de vezes com cenas parecidas. Mas algo naquele quadro o fez parar. Talvez a concentração da menina, talvez o jeito sério com que ela observava cada pessoa que passava, como se estivesse negociando silenciosamente com o mundo. Ela levantou os olhos quando percebeu a sombra dele. "Boa tarde, moço", disse, sem timidez. "Quer fruta?" A voz era firme, não infantilizada. Aquilo o desconcertou. "Quanto custa?" perguntou, apontando para as bananas. R$ 5. Henrique abriu a carteira e retirou uma nota muito maior do que aquilo representava. "Me dá um cacho." Ela pegou a nota, olhou para ele e depois para o dinheiro. "Moço, isso aqui é muito. Eu não tenho troco." "Não precisa", respondeu distraído. "Fica assim." A menina hesitou por um segundo, depois assentiu e começou a colocar as frutas numa sacola simples reaproveitada. Enquanto fazia isso, Henrique a observava com mais atenção do que pretendia. As mãos pequenas, os braços finos, os joelhos ralados. Havia algo de antigo naquela criança. Algo que não combinava com a idade. Foi quando ele viu o colar. A corrente era fina, gasta, claramente antiga, mas o pingente fez o mundo parar. Um pequeno medalhão oval, levemente amassado numa das bordas. Dentro, quase apagada, uma marca em forma de flor. Henrique sentiu o corpo inteiro reagir antes da mente. O coração disparou, o ar pareceu fugir. A rua ficou distante, como se alguém tivesse mergulhado sua cabeça em água. Aquele colar não era apenas parecido, era o mesmo. A memória veio violenta. Um quarto simples, uma janela aberta. Uma mulher jovem sentada na beira da cama, usando aquele colar no pescoço enquanto falava de planos que ele nunca teve coragem de sustentar. "Onde você conseguiu isso?" perguntou ele, rápido demais, alto demais. A menina se encolheu, segurou o pingente com força. "É meu", respondeu desconfiada. Era da minha mãe. O nome não precisava ser dito para doer. Mas Henrique perguntou mesmo assim, quase em desespero. Qual era o nome dela? A menina franziu a testa, avaliando se devia responder. "Helena." O chão pareceu ceder sob os pés dele. Helena. Um nome enterrado há mais de uma década. Um nome que ele jurou nunca mais pronunciar. Um nome que agora reaparecia ali, pendurado no pescoço de uma menina pobre, no meio da rua, como uma sentença. Henrique tentou falar,
Mas a voz não saiu. As imagens se atropelavam na cabeça. Discussões, silêncios, a decisão de ir embora, o sucesso que veio depois, o vazio que nunca foi embora. Ele engoliu em seco. Ela está viva? A menina abaixou os olhos. Não. A resposta foi simples, sem drama, como quem já aceitou algo que não teve escolha. Faz quanto tempo? Ele insistiu. 3 anos. 3 anos. 3 anos em que ele nunca procurou. 3 anos em que acreditou que o passado estava resolvido. Henrique passou a mão pelo rosto, tentando se recompor. Precisava respirar. Precisava pensar. Precisava não assustar aquela criança. Com quem você mora? Perguntou mais calmo. Com minha avó, num quartinho ali atrás. Ele olhou na direção indicada. Uma viela estreita, sombra, um mundo que ele não frequentava. Qual é o seu nome? Perguntou. Laura. Laura. O nome ecoou dentro dele como um aviso tardio. Quantos anos você tem, Laura? 10. Henrique fez as contas automaticamente. O corpo inteiro gelou de novo. Não havia mais como negar. Não havia mais como fugir. Se você está ouvindo essa história agora, se inscreve no canal. Porque o que parece um encontro simples numa calçada está prestes a virar algo que ninguém ali estava preparado para enfrentar. E comenta de que cidade você está assistindo, porque histórias assim atravessam lugares e sempre encontram alguém que precisava ouvi-las. Henrique respirou fundo e tomou uma decisão que mudaria tudo. Laura, você já almoçou hoje? Ela balançou a cabeça negativamente. Então vem comigo, disse ele apontando para o restaurante simples do outro lado da rua, só para comer alguma coisa. Ela hesitou. Olhou para a caixa de frutas, depois para ele. Eu não posso fechar, respondeu. Ainda preciso vender. Henrique se abaixou, ficando na altura dela. Então eu compro tudo. Ela arregalou os olhos. Tudo? Tudo. Laura ficou em silêncio por alguns segundos. Depois começou a guardar as frutas, com as mãos levemente trêmulas. Não era alegria, era desconfiança. A vida tinha ensinado cedo demais que nada vinha sem custo. Enquanto caminhavam juntos, Henrique sentia o peso do que ainda não tinha sido dito. Sabia que aquela verdade não podia ser jogada no colo de uma criança como um objeto esquecido, mas também sabia que não podia mais fugir. O passado o tinha encontrado, e desta vez, ele não pretendia correr. Henrique escolheu um restaurante que não chamasse atenção. Não era o tipo de lugar que ele frequentava, mas também não queria uma mesa de toalha branca e garçom de luvas diante de uma menina que ainda cheirava a sol e rua. Laura entrou atrás dele como quem atravessa uma porta errada, mantendo a sacola apertada contra o peito, o olhar varrendo cada canto, procurando saída, perigo, armadilha. O ar-condicionado a fez arrepiar. Ela esfregou os braços, tentando disfarçar. Henrique puxou uma cadeira para ela e esperou que sentasse antes de se sentar. De repente ele estava consciente do próprio relógio caro, do couro do sapato, da maneira como as pessoas olhavam, não para ela, mas para ele, e depois para ela, tentando montar uma história silenciosa. Um garçom se aproximou, reconhecendo Henrique com aquela reverência automática que o dinheiro compra sem precisar pedir. O de sempre, Sr. Lacerda. Henrique sentiu o nome atravessar o espaço como uma lâmina. Laura ouviu. Ela não reagiu de imediato, mas os olhos ficaram um pouco mais atentos, como se tivesse guardado aquilo para usar depois. Hoje não, Henrique respondeu. Traz o que ela quiser. E um prato simples para mim. O garçom olhou para Laura esperando. Laura não pegou o cardápio. Ela não precisava. Quem vive contando moedas não lê opções, calcula riscos. Tem arroz, feijão e frango? Perguntou. O garçom piscou, como se a pergunta não combinasse com o lugar, e respondeu que sim. Então é isso. Quando o garçom saiu, o silêncio se instalou com uma pressa incômoda. Henrique observou as mãos de Laura sobre a mesa, pequenas e marcadas de poeira que nunca saía totalmente. O colar descansava na clavícula como uma peça de outro mundo.
Ele tentava não olhar, mas era impossível. Você vem sempre vender frutas naquela rua? Ele perguntou, escolhendo o assunto mais neutro que encontrou para não cair no abismo. Quase todo dia, ela respondeu. Quando a gente tem fruta. A gente. A palavra doeu. A menina falava no plural como se não existisse espaço para a individualidade. Como se sobrevivência fosse uma tarefa coletiva, uma fábrica de dias. E você estuda? Quando dá? Henrique não perguntou por que não dá. Já sabia. O corpo dela respondia isso. A velocidade com que ela avaliava o ambiente respondia isso. Aquela era uma criança que não tinha o direito de ser criança. Ele respirou fundo. Sua avó sabe que você está aqui comigo? Laura parou de mexer na sacola. Encarou Henrique como se ele tivesse feito a pergunta errada. Ela vai saber quando eu voltar. E ela vai ficar preocupada. Preocupada ela já fica, Laura disse. E havia ali algo que parecia maturidade, mas era só desgaste. Mas eu volto. Henrique sentiu um aperto no estômago. Aquilo não era promessa, era um aviso. Ela voltaria para a vida dela, com ou sem ele. A presença dele era um acidente. O garçom trouxe um copo de suco e colocou na frente dela. Laura cheirou antes de beber. Um gesto mínimo, mas que dizia uma história inteira. Henrique mordeu por dentro a vontade de perguntar o que ela já tinha vivido para fazer aquilo. Em vez disso, ele perguntou: Você lembra de alguma coisa da sua mãe? Laura demorou a responder. Bebeu um gole pequeno, como se quisesse ganhar tempo. Lembro do cheiro, disse. Cheiro de sabonete barato e de chuva. E lembro que ela cantava uma música que eu nunca achei em lugar nenhum. Henrique Eng lembrava. Helena cantava para não chorar. Cantava quando queria fingir coragem. Cantava quando ele entrava no quarto com o rosto cheio de decisões que ela já conhecia de cor. Ela era feliz? Henrique perguntou, e se odiou por perguntar. Laura deu de ombros, mas o gesto não parecia indiferente. Parecia defesa. Ela ria comigo. Com a avó, às vezes ela brigava. E Laura apertou o pingente entre os dedos, distraída. Ela ficava olhando esse colar como se fosse uma coisa que machuca. Henrique sentiu a garganta fechar. Aquele colar tinha sido um presente dele. Não caro, não chamativo. Um medalhão simples, comprado num impulso. Numa tarde em que ele acreditou por algumas horas que podia ser alguém diferente. Dentro do medalhão havia uma foto. E atrás da foto, um papel dobrado. Uma promessa. Um endereço. Um pedaço de futuro que ele escreveu para não cumprir. Ele precisou apoiar a mão na mesa para não tremer. Laura, você sabe o que tem dentro? Ela franziu a testa. Dentro? Esse medalhão abre. Laura olhou para o pingente com desconfiança, como se o objeto pudesse responder. Minha mãe falou que não era para abrir, que era para eu usar. Só. Henrique sentiu a culpa subindo como febre. Helena não queria que a filha visse o que tinha ali. Helena não queria que a filha soubesse quem ele era. Ou talvez quisesse, mas não conseguiu. Talvez tivesse morrido antes de ter coragem de entregar a verdade. O prato de Laura chegou primeiro. Arroz, feijão, frango, salada, comida simples. Ela encarou o prato como se estivesse diante de um mapa complicado. Depois começou a comer sem pressa, mas com uma concentração quase religiosa. Henrique observou em silêncio, e pela primeira vez em muitos anos, ele se sentiu pequeno. Não pequeno como quem perde dinheiro. Pequeno como quem entende que o próprio poder é ridículo diante de certas ausências. Você vende fruta para comprar o quê? Ele perguntou, tentando não deixar a pergunta soar como acusação. Laura mastigou, engoliu. Para comprar gás, remédio da avó, e às vezes, para pagar o ônibus quando eu consigo ir para a escola. Henrique apertou os dedos até sentir dor. Qual remédio? De pressão. E de dor. Ela fala que é normal, mas eu escuto ela gemer quando acha que eu estou dormindo. Henrique sentiu um impulso imediatista de resolver tudo com uma ligação, um plano, um cartão. Era o reflexo de sempre. Eu pago, eu mando, eu conserto. Só que, ao olhar para Laura, percebeu que nada ali se consertava assim. Ele podia comprar um botijão de gás,
Não podia comprar os anos em que ela escutou a avó gemer no escuro. Quando Laura terminou, limpou a boca com o guardanapo como quem imita um costume aprendido, observando os outros. Depois empurrou o prato com cuidado, como se tivesse medo de parecer gananciosa por aceitar mais do que precisava. "Posso ir agora?" ela perguntou. Henrique percebeu a tensão no corpo dela. O corpo de alguém que não pode demorar fora do seu território, sem pagar por isso. "Eu te levo de volta", ele disse. "Eu sei voltar sozinha." "Eu sei", Henrique respondeu. "Mas eu quero só garantir que você chegue bem." Laura avaliou a frase. O olhar dela era antigo, experiente. Um olhar de quem já ouviu promessas se disfarçando de bondade. "Tá", ela disse. E a palavra não era permissão. Era tolerância. Do lado de fora, o carro de Henrique ainda estava parado a uma distância respeitosa. O motorista saiu assim que o viu, mas Henrique fez um gesto para ele esperar. "Vamos a pé", Henrique disse, e o motorista engoliu a estranheza sem questionar. A viela indicada por Laura era mais escura do que parecia de longe. O cheiro de comida frita se misturava com o de lixo úmido. Crianças corriam descalças. Uma mulher gritava com alguém atrás de uma porta. Era um mundo paralelo a poucos metros da avenida dos prédios espelhados. Laura caminhava na frente, sem medo do ambiente, mas com medo dele. Isso ficou claro quando ela se virou e falou sem aviso. "O senhor conhece mesmo minha mãe?" Henrique parou por um segundo. "Sim." "E por que nunca apareceu?" A pergunta veio com uma naturalidade brutal, como se ela estivesse perguntando por que o céu era azul. Uma coisa óbvia, mas ainda assim injusta. Henrique sentiu o peito arder. "Porque eu fui covarde", ele disse. Laura apertou os olhos, tentando entender aquela palavra na boca de um homem que todo mundo chamava de poderoso. "Covarde como?" Henrique respirou fundo. "Covarde de um jeito que eu demorei anos para perceber. Eu achei que podia escolher uma vida e deixar outra vida para trás sem consequência." Laura ficou em silêncio, mas não foi um silêncio vazio. Foi um silêncio que pesava, que comparava, que julgava sem precisar de grito. Chegaram diante de uma porta estreita, de metal, com pintura descascada. Laura bateu 2 vezes, um código que parecia antigo. Uma voz de dentro perguntou quem era. "Sou eu, vó." A porta abriu só uma fresta, e um olho apareceu. O olho se arregalou quando viu Henrique atrás dela. A avó de Laura abriu a porta de vez, e o corpo dela revelou uma mulher já idosa, mas ainda firme, com a postura de quem segurou o mundo sozinha. O rosto tinha marcas de tempo e de briga. Os olhos, porém, tinham uma lucidez cortante. "Laura", ela disse sem tirar os olhos de Henrique. "Quem é ele?" Laura ergueu o queixo. "Ele comprou minhas frutas." A avó não se moveu. "E você foi com ele para onde?" "Para comer. Você vem me avisar." Laura mordeu a boca, e Henrique viu a criança surgir por um segundo ali, frágil, culpada. Henrique deu um passo à frente, devagar. "Desculpa", ele disse. "A culpa foi minha. Eu não quis assustar. Eu vi o colar." A avó de Laura ficou imóvel, e foi como se o ar mudasse, como se a frase tivesse acendido uma coisa antiga na casa. "O colar", ela repetiu, com uma voz baixa. Henrique assentiu. "Eu conheci Helena." O nome ecoou dentro do corredor estreito como uma bomba. A avó segurou a porta com mais força, e por um instante Henrique achou que ela ia bater na cara dele. Não seria injusto. Ele até merecia. Mas ela não bateu. Ela apenas encarou Laura. "Entra", ela disse para a neta, sem suavidade. "Agora." Laura entrou, mas antes de sumir olhou para Henrique. Um olhar rápido, como se dissesse, "Não estraga isso. Não faz minha avó chorar." A avó então voltou os olhos para ele. "Você não tem o direito de falar esse nome aqui fora", ela disse num sussurro que parecia grito. "Não depois do que aconteceu." Henrique sentiu o sangue gelar. "O que aconteceu?" ele perguntou. A avó riu uma risada seca, sem humor. "Você não sabe?" "Claro que não sabe. Você sumiu, não foi?" "Sumiu igual todo homem que promete mundo e entrega abandono."
Henrique sentiu a vergonha queimando. Eu errei, ele disse, e as palavras não tinham desculpa. Eu não vim pedir perdão agora. Eu preciso entender. Eu preciso saber da Laura. Eu preciso... Ele travou na última palavra, porque ela era grande demais para dizer ali, filha. A avó estreitou os olhos. Você precisa? Ela repetiu. Você precisa do quê? De aliviar sua consciência? De comprar uma história bonita para o seu coração? Henrique abriu a boca, mas nada saiu. Porque, se fosse honesto, parte dele sabia que sim. Parte dele queria acreditar que ainda havia um jeito de apagar o que fez. Mas outra parte, a parte que o paralisou ao ver o colar, sabia que não era sobre ele. Nunca deveria ter sido. A avó deu um passo para trás, como se permitisse uma distância segura. Se você conheceu Helena, então você é o motivo dela ter morrido com o peito cheio de silêncio, ela disse. A frase atravessou Henrique como um corte. Ela morreu de quê? Ele perguntou com a voz falhando. A avó hesitou, e por um segundo, Henrique viu que aquela mulher carregava uma história inteira na garganta. Ela morreu de cansaço, disse finalmente, de cansaço de lutar contra coisas que ela não podia vencer. Henrique sentiu a mente correr, procurando um diagnóstico, uma causa, um culpado que não fosse ele. Mas a maneira como a avó falou, coisas, deixou claro que não era só doença. Era vida, era perseguição, era medo. Eu posso ajudar, Henrique disse, e o reflexo do dinheiro apareceu sem ele querer. A avó sorriu de lado, com desprezo. Ajudar? Ela repetiu. Você não faz ideia do tamanho da sua ajuda. Você não faz ideia do estrago que um homem rico pode causar só existindo. Henrique engoliu. Eu não sei do que a senhora está falando. Ela olhou para dentro da casa, como se confirmasse que Laura não escutava. Então voltou para ele. Você quer entender? Ela perguntou. Então olha bem para essa porta, porque foi numa porta como essa que bateram quando Helena decidiu não sumir do mapa. Foi numa porta como essa que deixaram recado dizendo que ela devia esquecer o nome que amava. Foi numa porta como essa que ela sentou no chão, abraçando a própria barriga, tremendo de medo, e dizendo que não ia te procurar, porque você já tinha escolhido. Henrique sentiu as pernas fraquejarem. Quem bateu? Ele perguntou, mesmo já suspeitando. A avó apertou os lábios. Gente que não deixa recado com assinatura. Gente que entende que dinheiro e poder são a mesma coisa. Henrique ficou em silêncio. E pela primeira vez, uma possibilidade horrível se desenhou com clareza. Ele não apenas abandonou Helena. Ele talvez tenha sido a faísca de algo que ele nunca viu acontecer. Algo que a destruiu enquanto ele assinava contratos e comemorava lucros. Eu não sabia, ele disse, e era verdade. E também não o absolvia. A avó deu um passo à frente, os olhos agora úmidos, mas sem perder a firmeza. Você quer ficar por perto da Laura? Ela perguntou. Então escuta, não chega aqui com promessas. Promessa foi a coisa que mais matou minha filha. Henrique respirou fundo, sentindo o peso da frase como um juramento ao contrário. Eu não vou prometer nada, ele disse. Eu vou fazer. Um dia de cada vez. Do jeito que vocês deixarem. A avó observou por um instante. O olhar dela parecia medir a verdade no corpo dele, não nas palavras. Amanhã, ela disse, finalmente. Se você realmente quer entender, aparece aqui cedo, sem carro chamativo, sem segurança, sem teatro. Você vai comigo onde Helena está enterrada. E lá, talvez você descubra o que esse colar realmente significa. Henrique sentiu o estômago despencar. Amanhã, ele repetiu, como se aquela palavra fosse uma sentença. A avó começou a fechar a porta, mas parou antes de bater. E mais uma coisa, ela disse, com a voz mais baixa. Se você fizer a Laura se apegar e depois sumir, eu juro que eu faço questão de te destruir de um jeito que dinheiro nenhum conserta. A porta se fechou. Henrique ficou parado no corredor estreito, ouvindo a vida do lado de dentro continuar como se ele não existisse. E por alguns segundos, ele entendeu
o que era estar do lado de fora do que realmente importa. Quando voltou para a rua, o motorista ainda aguardava sem se aproximar. Henrique olhou para o céu, para o sol queimando como se nada tivesse acontecido. Mas dentro dele, o mundo já tinha mudado. E no fundo ele sabia. Se fosse ao túmulo de Helena, não encontraria apenas uma lápide. Encontraria a prova concreta de tudo o que tentou esquecer. E talvez, junto disso, encontraria também algo que nunca imaginou. Algo guardado por anos, esperando exatamente o momento em que ele congelaria ao ver um colar. Henrique não dormiu naquela noite. Deitado numa cama larga demais, num quarto silencioso demais, ele encarou o teto como se esperasse que alguma resposta viesse dali. Mas o teto não respondia. O passado, sim. Cada detalhe esquecido fazia questão de reaparecer com nitidez cruel. O cheiro de Helena, o jeito como ela cruzava os braços quando estava magoada, o colar brilhando contra a pele dela na última vez em que se viram. Ele tinha acreditado de verdade que o tempo cuidaria de tudo. Descobria agora que o tempo apenas espera. Antes do amanhecer, Henrique levantou. Escolheu uma roupa simples, algo que não gritasse quem ele era. Mandou o motorista ficar. Pela primeira vez em muitos anos, saiu de casa sem escolta, sem pressa, sem destino corporativo. Apenas um endereço na cabeça e um peso no peito. Chegou cedo a viela. O bairro ainda acordava. Um cachorro dormia perto de uma lixeira. Uma mulher varria a calçada com movimentos automáticos. A porta de metal da casa de Laura estava fechada. Henrique esperou, sem tocar, sentindo que não tinha o direito de exigir nem um segundo. A porta se abriu sozinha, como se a avó já estivesse observando. Pensei que você não viesse, ela disse. Pensei em não vir, Henrique respondeu. Mas isso não muda nada. Ela assentiu, como quem respeita a honestidade dura. Laura ainda está dormindo. Ela não vai com a gente. Henrique sentiu um misto de alívio e culpa. Tudo bem. Saíram juntos. A avó caminhava com passos firmes, apesar da idade. Henrique seguia em silêncio, atento a cada esquina, cada detalhe daquele bairro que Helena percorreu tantas vezes sem ele. O cemitério ficava a poucas quadras. Um cemitério antigo, esquecido, onde os túmulos pareciam mais cansados do que mortos. Pararam diante de uma lápide simples, sem flores novas, sem mármore caro. Apenas um nome, 2 datas e uma frase curta. Ela amou mais do que pôde. Henrique sentiu as pernas fraquejarem. Aquela frase não estava ali por acaso. Era um recado. Para ele. Sempre foi. Ele se ajoelhou devagar, como se o corpo entendesse antes da mente. Passou a mão pela pedra fria, sentindo o peso do que nunca foi dito. Eu não sabia, ele murmurou para ninguém e para tudo ao mesmo tempo. A avó permaneceu de pé alguns passos atrás. Não chorava. Já tinha chorado tudo o que tinha. Helena vinha aqui quando a Laura ainda era bebê, ela disse. Sentava no chão, encostada nessa lápide vazia, porque o túmulo ainda não tinha nome. Ela falava com o nada, falava com você, sem você ouvir. Henrique fechou os olhos. Ela acreditava que você apareceria, continuou a avó. Mesmo depois de tudo, mesmo depois das ameaças, mesmo depois de decidir criar a filha sozinha. Ameaças, Henrique repetiu, a palavra queimando. A avó respirou fundo. Não foi só medo, Henrique, foi pressão. Helena começou a ser seguida. Telefonemas mudos, gente perguntando demais sobre ela. E um dia, alguém deixou claro. Ela precisava parar de dizer que a filha tinha pai. Henrique sentiu o estômago revirar. Por quê? Porque você já era alguém, a avó respondeu. Alguém grande demais para ter um passado inconveniente. Um homem em ascensão não pode carregar histórias que não cabem no discurso. Henrique entendeu naquele instante algo que nunca tinha ousado encarar. O sistema que o protegeu também silenciou quem ficou no caminho, mesmo sem ordens diretas, mesmo sem intenção explícita. O poder age sozinho quando encontra espaço. Ela nunca pediu dinheiro, a avó disse. Nunca. Só queria que você olhasse para Laura uma vez, só isso. Henrique sentiu o choro subir, mas não saiu.
Não ali, não ainda. Eu falhei, ele disse, de todos os jeitos possíveis. A avó assentiu. Falhou, mas isso não muda o agora. Só explica. Ela então tirou algo do bolso do casaco. Um envelope velho, amarelado, dobrado tantas vezes que parecia frágil demais para existir. Helena deixou isso comigo, disse. Pediu para entregar se um dia você aparecesse. Eu achei que nunca fosse acontecer. Henrique pegou o envelope com cuidado. Reconheceu a letra antes mesmo de abrir. Dentro havia uma carta curta, direta, sem acusações. Se você estiver lendo isso, é porque o passado te encontrou. Não venha por culpa, venha por verdade. A Laura não precisa de um herói, precisa de alguém que fique. Henrique dobrou a carta, sentindo um nó se formar na garganta. E o colar? Ele perguntou finalmente. A avó suspirou. Dentro do colar tem uma foto sua e um endereço. Helena nunca abriu. Ela queria que Laura decidisse sozinha se um dia queria saber quem você era. Henrique entendeu. O colar não era um pedido, era uma escolha. Voltaram em silêncio. Quando se aproximaram da casa, Laura estava sentada na calçada, a caixa de frutas ao lado. Ela os viu de longe e levantou. O olhar foi direto para Henrique, buscando respostas que ele ainda não sabia como dar. Você foi ver minha mãe? Ela perguntou. Henrique assentiu. Foi? E ela... Laura hesitou. Ela ficou brava? A pergunta desarmou tudo dentro dele. Não, ele respondeu. Ela ficou cansada. Laura olhou para o chão, depois para o colar. Eu posso abrir agora? Ela perguntou, quase num sussurro. Henrique engoliu em seco. Se você quiser. Ela segurou o pingente com cuidado e abriu. Dentro, a foto. Um homem mais jovem, sério, olhando para a câmera com um misto de orgulho e medo. Laura reconheceu algo ali. Não o rosto, o olhar. É você, ela disse, sem surpresa. Era constatação. Henrique não respondeu. Não precisava. Laura fechou o colar devagar. Então você é meu pai. Não era pergunta. Era sentença. Sou, ele disse finalmente. Ela ficou em silêncio por um tempo longo demais para uma criança. Depois levantou o rosto. Você vai embora também? Henrique sentiu o golpe direto. Não hoje, ele respondeu. E não quero ir nunca mais. Mas eu sei que isso não depende só de mim. Laura cruzou os braços. Minha mãe acreditou em você. Henrique assentiu. Eu sei. E ela morreu, ele não desviou. Eu sei. Laura respirou fundo como alguém que toma uma decisão difícil. Então você vai ter que provar, ela disse. Muito. Henrique sentiu algo estranho acontecer dentro dele. Não era alívio, não era perdão, era responsabilidade. E ela pesava mais do que qualquer empresa que já comandou. A avó observava de longe, em silêncio. Quando Laura entrou em casa, ela se aproximou. Ela é forte, disse. Puxou a mãe. Henrique respondeu. A avó o encarou. E você vai descobrir agora o que isso significa. Henrique sabia. Porque amar alguém como Helena significava não ter controle. Significava ficar mesmo quando doía. Significava escolher todos os dias. E pela primeira vez em muito tempo, ele não fugiu da ideia. Henrique começou a aparecer todos os dias. No começo, sempre cedo demais, como quem teme ser acusado de atraso. Não chegava com presentes, não trazia sacolas, não fazia promessas. Apenas estava. Sentava-se na mureta da calçada. Observava Laura organizar as frutas. Escutava a avó reclamar do joelho, do preço das coisas, do mundo que não facilitava nada. E aprendia, em silêncio, um idioma que o dinheiro nunca ensinou. Laura não o chamava de pai. Não o chamava de nada. Às vezes o ignorava por completo. Outras vezes fazia perguntas difíceis demais para uma criança e perigosas demais para um homem que sempre teve respostas prontas. Você mora sozinho? Ela perguntou num desses dias. Moro. Grande. Grande demais. Ela assentiu como se confirmasse uma teoria. Minha mãe dizia que casa grande dá eco.
Eco deixa a gente falar com a própria cabeça. Henrique sentiu o impacto. Helena dizia coisas assim. Aos poucos, Laura passou a aceitar que ele carregasse a caixa de frutas até a esquina. Não porque confiasse nele, mas porque o peso cansava seus braços finos. A avó observava tudo da porta, sem interferir, mas sem perder um movimento. O olhar dela dizia: qualquer deslize e você desaparece. Um dia Henrique chegou e a caixa estava vazia. Não tem fruta hoje? Ele perguntou. Laura deu de ombros. Acabou o dinheiro para comprar. Henrique sentiu o impulso imediato de oferecer. Segurou. Aquilo não era um problema financeiro, era um território emocional. E o que você vai fazer hoje? Ele perguntou. Ajudar a avó e estudar sozinha. A professora disse que eu tô atrasada. Em quê? Em tudo. A resposta veio sem dramatização. Como um diagnóstico. Henrique respirou fundo. Posso te ajudar a estudar? Laura o olhou com desconfiança. Você sabe? Ele quase riu. Sei algumas coisas. Tipo quê? Tipo errar bastante, ele respondeu. Ela não sorriu, mas sentou. Começaram com contas simples. Laura errava, mas não desistia. Franziu a testa, apertou o lápis, tentou de novo. Henrique percebeu que aquela criança não precisava de facilidade. Precisava de alguém que não fosse embora quando ela errasse. No fim da tarde, a avó apareceu com café ralo em 2 canecas. Não se acostuma, ela disse a Henrique. Isso aqui não é sua casa. Eu sei, ele respondeu. E não quero que seja. Quero só respeitar. Ela assentiu, sem sorrir. Naquela noite, Henrique recebeu uma ligação que mudou o ritmo das coisas. Do outro lado da linha, um homem que ele não via há anos. Um nome enterrado em favores antigos, em silêncios comprados, em negócios que nunca apareciam nos jornais. Achei que você tivesse aprendido a não mexer no que ficou para trás, disse a voz. Henrique fechou os olhos. O passado decidiu aparecer, ele respondeu. Ele sempre aparece quando alguém esquece de pagar, o homem disse com um riso curto. E você está chamando atenção demais. Henrique entendeu o aviso. A presença dele naquele bairro não passava despercebida. O sistema reconhecia ameaças à própria narrativa. Eu não devo nada, Henrique disse. Deve sim, a voz respondeu. Deve silêncio. A ligação caiu. Henrique ficou parado, o telefone ainda na mão. Pela primeira vez sentiu medo não por si, mas por Laura. No dia seguinte, um carro escuro passou devagar pela viela. 2 vezes. Laura percebeu. Quem são? Ela perguntou. Henrique não respondeu de imediato. Gente curiosa, ele disse finalmente. Laura apertou o colar. Minha mãe ficava com essa cara quando gente curiosa aparecia. Henrique sentiu o estômago revirar. A história se repetia, tentando fechar o mesmo círculo. Naquela noite ele não foi embora. Ficou sentado na sala pequena, ouvindo a avó respirar no quarto ao lado, Laura dormir no colchão improvisado. Aquela casa frágil parecia mais sólida do que qualquer cobertura que ele já teve. De madrugada, alguém bateu na porta. Não forte. Não agressivo. 2 batidas calmas. Calculadas. A avó acordou. Laura sentou na cama. Henrique se levantou antes que qualquer uma das 2 pudesse reagir. Fica aqui, ele sussurrou para Laura. E ela obedeceu. Henrique abriu a porta. 2 homens do lado de fora. Roupas comuns. Olhares vazios. Um deles sorriu sem mostrar os dentes. O senhor Henrique Lacerda? Perguntou. Henrique assentiu. Viemos só conversar. Não aqui, Henrique respondeu. O homem inclinou a cabeça. Onde então? Henrique saiu fechando a porta atrás de si. Sentiu o peso da decisão como uma faca fria. O que vocês querem? Ele perguntou. A mesma coisa que sempre quisemos, respondeu o outro. Que certas histórias permaneçam enterradas. Ela já está enterrada, Henrique disse. Nem todas, o homem retrucou, olhando para a porta atrás dele. Algumas andam com colares no pescoço. Henrique sentiu o sangue gelar. Não encostem nelas, ele disse, com uma firmeza que não usava há anos. O homem sorriu de novo.
O senhor esqueceu como funciona. Não se trata de encostar. Se trata de lembrar. Henrique deu um passo à frente. Se vocês chegarem perto da Laura, eu faço questão de tornar tudo público. Tudo. Nomes, datas, movimentos. Não sobra ninguém. O silêncio se instalou. Pela primeira vez, os homens se entreolharam. Você faria isso? Um deles perguntou. Henrique pensou em Helena. Pensou na lápide. Pensou no colar. Eu já perdi tudo o que podia perder, ele respondeu. Agora eu só tenho uma coisa para proteger. Os homens ficaram ali por alguns segundos que pareceram eternos. Depois recuaram. Você não vai aguentar, um deles disse. Eles nunca aguentam, foram embora. Henrique ficou parado na rua vazia, sentindo as pernas tremerem agora que a adrenalina baixava. Quando voltou para dentro, Laura estava de pé, o rosto pálido. Quem era? Ela perguntou. Henrique se ajoelhou diante dela. Pessoas que acham que podem mandar na vida dos outros. Igual você mandava? Ela perguntou direta. Henrique não desviou. Sim. Ela o encarou por um longo tempo. Depois falou. Então agora você sabe como é. Ele assentiu. Sei. Laura respirou fundo. Se você for embora por causa disso... Ela começou. Eu não vou. Ele interrompeu. Não promete, ela disse. Henrique fechou os olhos por um segundo. Eu não prometo, ele respondeu. Eu fico. Naquela noite ninguém dormiu direito. Mas pela primeira vez, o medo não estava sozinho. Estava acompanhado de escolha. E isso mudava tudo. Henrique passou a dividir os dias entre dois mundos que nunca deveriam se tocar. De manhã, reuniões, gráficos, decisões que movimentavam milhões. À tarde, a viela, a caixa de frutas, o caderno de Laura aberto sobre a mesa pequena. Ele aprendia a falar menos e observar mais. Aprendia que certas perguntas não exigiam resposta imediata. Aprendia, sobretudo, que presença não se prova com discurso, mas com repetição. Laura continuava dura, não hostil. Dura. Como alguém que construiu uma armadura cedo demais e não sabe mais como tirar. Você vai voltar para o seu trabalho grande hoje? Ela perguntou certa vez, sem levantar os olhos do caderno. Vou. E volta. Henrique respirou antes de responder. Volto. Ela assentiu como se registrasse a informação num arquivo invisível. Cada retorno era um ponto a favor. Cada ausência, uma rachadura. A avó observava tudo com atenção silenciosa. Às vezes, corrigia Henrique sem delicadeza. Não compra coisa cara para ela, dizia. Criança precisa de rotina, não de espanto. Henrique obedecia. Contra o próprio instinto. Contra tudo o que aprendera a fazer para resolver problemas rápido. Mas o mundo fora da viela não estava disposto a dar trégua. Os carros escuros voltaram a aparecer. Mais distantes. Mais pacientes. Um aviso constante de que a escolha de Henrique não passava despercebida. Até que, numa tarde abafada, Laura não voltou da escola. A avó percebeu primeiro. O relógio avançava. O portão permanecia fechado. Nenhum passo conhecido na rua. Nenhuma voz. Ela se atrasou, a avó disse, tentando convencer a si mesma. Henrique sentiu o corpo reagir antes do pensamento. Qual é o caminho que ela faz? Perguntou. A avó apontou. Henrique saiu sem dizer mais nada. Caminhou rápido, depois correu. O bairro parecia maior do que nunca. Cada esquina carregava um medo diferente. Encontrou a mochila jogada perto de um muro. Reconheceu o caderno, o lápis quebrado. O chão sumiu sob seus pés. Laura! Ele chamou alto demais, desesperado demais. Nada. Foi então que o telefone vibrou. Um número desconhecido. Achei que você fosse entender o recado, disse a voz do outro lado, calma demais. Henrique sentiu o sangue gelar. Onde ela está? Segura, a voz respondeu. Por enquanto. Henrique fechou os olhos por um segundo, controlando o impulso de gritar. Se vocês encostaram nela... Ninguém encostou, a voz interrompeu. Ainda. Mas isso depende de você. O que vocês querem? Que você desapareça, de novo, que deixe as coisas como estavam, que volte a ser o homem inteligente que sempre foi.
Henrique apertou o telefone com tanta força que os dedos doeram. E se eu não fizer? Silêncio. Depois, crianças se adaptam rápido à ausência. Você devia saber. A ligação caiu. Henrique ficou parado por um segundo, que pareceu uma vida inteira. Depois, algo mudou. Não houve pânico, houve clareza. Ele voltou correndo. A avó entendeu antes mesmo de ouvir qualquer palavra. O rosto dela perdeu a cor. Eles pegaram ela, Henrique disse. A avó fechou os olhos, como quem revive um pesadelo antigo. Eu sabia, murmurou. Eu sabia que isso ia voltar. Henrique ajoelhou-se diante dela. Confia em mim, ele disse, só dessa vez. Ela abriu os olhos vermelhos, mas firmes. Se você mentir agora, eu te mato com as próprias mãos. Henrique assentiu. Ele não ligou para a polícia. Não ligou para advogados. Ligou para algo mais perigoso. O próprio passado. Contatos antigos, dívidas esquecidas, nomes que não apareciam em lugar nenhum. Em poucas horas, o sistema que sempre trabalhou a favor dele começou a ranger. À noite, recebeu a mensagem com um endereço. Um galpão abandonado fora do centro. Henrique foi sozinho. Lá dentro, Laura estava sentada numa cadeira, amarrada, mas ilesa. O rosto assustado se transformou em choque ao vê-lo. Eu falei para você ir embora, ela disse com a voz tremendo. Henrique se aproximou devagar. Eu falei que ficava. Os homens surgiram das sombras. Última chance, disse um deles. Some agora. Henrique respirou fundo. Não. O silêncio foi pesado, tenso. Você sabe o que está fazendo? O homem insistiu. Sei, Henrique respondeu. Pela primeira vez, sei. Ele puxou o celular e colocou no viva-voz. Tudo o que vocês fizeram, ele disse, está gravado. E já foi enviado. Se algo acontecer comigo ou com ela, isso explode. Não sobra ninguém. Os homens se entreolharam. O jogo tinha mudado. Um deles cortou as amarras de Laura com raiva. Some da nossa frente, rosnou. Henrique pegou Laura no colo. Ela tremia, mas estava viva. E isso era tudo. No caminho de volta, Laura não chorou. Só segurou o colar com força. Você teve medo? Ela perguntou de repente. Henrique pensou antes de responder. Tive. Muito. Então por que veio? Ele olhou para ela. Porque medo não é motivo para ir embora. Laura ficou em silêncio. Depois encostou a cabeça no ombro dele. Se você chegou até aqui nessa história, se inscreve no canal agora. Porque nem toda coragem nasce sem medo. E me conta nos comentários de que cidade você está ouvindo essa história. Às vezes, saber de onde você fala ajuda a entender por que certas escolhas doem tanto. Quando chegaram, a avó abraçou Laura com uma força que parecia querer costurar o mundo de volta no lugar. Henrique ficou de lado, esperando ser expulso. Mas a avó olhou para ele e apenas disse, agora você não sai mais tão fácil. Ele assentiu. Sabia que ainda não era o fim, mas também sabia que pela primeira vez estava do lado certo da história. O silêncio que veio depois não foi leve. Foi um silêncio cheio de coisas que não tinham mais como voltar para o lugar de antes. Nos dias seguintes, a rua ficou estranhamente calma. Nenhum carro escuro. Nenhuma sombra parada a tempo demais. O sistema recuara. Não por bondade, mas por cálculo. Henrique sabia. Aquele tipo de ameaça não desaparece, apenas muda de forma. Ainda assim, pela primeira vez, ele não acordava com a sensação de estar fugindo. Laura também mudou. Não de um dia para o outro, não de forma visível, mas havia algo novo no jeito como ela deixava o caderno sobre a mesa, esperando por ele. No modo como perguntava, às vezes sem olhar diretamente, você volta amanhã? E ele voltava. A palavra pai ainda não existia entre eles. Não foi cobrada. Não foi oferecida. Ficou ali, suspensa, como uma porta que só se abre quando os dois lados empurram juntos. A avó continuava dura, mas agora havia um cansaço diferente no corpo dela. Um cansaço que começava a se permitir descansar. Helena ia gostar disso, disse um dia, observando Laura fazer a lição com Henrique. Não do dinheiro, disso aqui. Henrique não respondeu. Não precisava.
Com o tempo, Laura parou de vender frutas todos os dias, não porque Henrique proibiu, porque a escola passou a ocupar mais espaço, porque o corpo dela começou finalmente a ter direito ao cansaço certo. No primeiro dia em que ela voltou da escola, com um sorriso torto no rosto, Henrique sentiu algo quebrar e se refazer dentro dele ao mesmo tempo. Tirei 7, ela disse, como se fosse nada. 7 é ótimo, ele respondeu. Para quem começou atrasada, ela corrigiu. Ele sorriu. Para quem começou atrasada, é enorme. Ela guardou isso. Henrique percebeu. Laura guardava as coisas boas como quem aprendeu que elas não são garantidas. Meses depois, veio a audiência. Henrique não contou tudo para Laura, não precisava, mas contou o suficiente para que ela entendesse que o mundo não era justo e que ele estava disposto a enfrentar essa injustiça sem se esconder. Alguns nomes caíram, alguns contratos desapareceram. Parte do império que ele construiu com silêncio começou a ruir. A imprensa tentou entender. Os antigos aliados se afastaram. Henrique perdeu dinheiro, poder, convites, e ganhou algo que nunca teve, noites simples, sem medo. Na última audiência, ao sair do prédio, ele viu Laura esperando do lado de fora, sentada no degrau, o colar ainda no pescoço, o mesmo colar. Mas agora parecia diferente. Não mais um aviso, um elo. Acabou? Ela perguntou. Não tudo, ele respondeu, mas o suficiente. Ela levantou e caminhou até ele. Ficou parada, olhando, como se estivesse organizando algo por dentro. Então falou baixo, quase com raiva. Você devia ter ficado antes. Henrique sentiu o golpe, não se defendeu. Eu sei. Ela respirou fundo. Mas ficou agora. Ele assentiu. Laura deu mais um passo. Encostou a testa no peito dele. Não abraçou, ainda, mas não se afastou. Henrique fechou os olhos. Ali, naquele gesto pequeno, estava tudo. O perdão não veio como filme, não veio com discurso, veio como presença repetida, como alguém que não some quando o medo aparece. Algum tempo depois, numa tarde comum, Laura entrou em casa segurando um papel dobrado. A professora pediu para escrever sobre família, ela disse. Eu posso escrever sobre você? Henrique sentiu o coração parar por um segundo. Você escreve o que quiser, ele respondeu. Ela assentiu. Sentou. Começou. Quando terminou, entregou o papel a ele. Henrique leu devagar. Não chorou enquanto lia. Chorou quando terminou. Família é quem fica mesmo quando devia ser mais fácil ir embora. Ele dobrou o papel com cuidado. Obrigado, disse com a voz falhando. Laura deu de ombros tentando parecer indiferente. Não estraga, ela disse. Ainda estou decidindo como te chamo. Henrique sorriu. Se essa história chegou até você até aqui, se inscreve no canal. Histórias assim não falam só de dinheiro ou passado, falam de escolhas. E comenta de que cidade você está ouvindo, porque cada lugar carrega um jeito diferente de entender o que é ficar. Anos depois, ninguém mais lembrava de Henrique Lacerda como um milionário inalcançável. Alguns o chamavam de imprudente, outros de tolo. Ele aceitava todos os rótulos com tranquilidade. Laura cresceu. O colar continuou com ela. Não como ferida, como memória viva. E às vezes, quando passam pela antiga calçada onde tudo começou, ela para, olha o chão e diz: Foi aqui que você congelou, né? Henrique ri. Foi. Ainda bem, porque naquele dia, ao comprar frutas de uma menina pobre, ele não comprou comida. Comprou a chance de finalmente não fugir. E se você quer continuar assistindo histórias assim, encontros improváveis, escolhas impossíveis e finais que não são perfeitos, mas são verdadeiros, clica agora no próximo vídeo que está aparecendo na tela. É outra história, outro destino e talvez outro momento em que tudo pode mudar.